Aqui é uma questão da Nayara, de novo, sobre o penhor agrícola no RI, depois apenas restringir o penhor pecuário. Não, Nayara, eu quis dizer exemplos, tá? São exemplos do que foi dito. O penhor agrícola no RI e o penhor pecuário é a mesma coisa, tá? É que você disse de penhor de animais. Quando o penhor de animais ele não estiver atinente a nem atividade agrícola ou pecuária, ele vai ser registrado no RTD. Tá? Mas esses penhores que tiverem atinentes a essas atividades vão ser no registro de imóveis, mas isso é uma coisa que está bem expressa na Lei 6.015 e tanto na normativa estadual. Então, uma boa leitura e uma, digamos, decoreba desses itens, você consegue se sair completamente bem nessa diferenciação, tá bom? Questão 2, noções gerais. De novo, noções gerais, então vai ser atinentes a esse âmbito geral do tabelionato de notas, nada específico, tá? Vamos lá. São requisitos formais essenciais do instrumento público notarial, exceto. Então, aqui já é a incorreta, o que vamos eliminar. Então, faça o círculo na sua prova e faça também nos requisitos formais essenciais, o que tem que ter formalmente, né? Não no conteúdo, mas sim no ato em si, na estrutura do ato. Né? Então, vamos lá. A. Conter menção da localidade e da data em que foi lavrado. Se você for ver tanto na questão do artigo 215 do Código Civil, como das normativas estaduais, há sim essa menção da localidade e da data em que foi lavrado. B. Ser redigido na língua nacional ou a requerimento das partes em língua estrangeira da qual o tabelião tenha domínio. Vamos deixar essa aí que está meio estranha, né? Pode fazer em ato em língua estrangeira. C. Conter a qualificação dos participantes, se for o caso. Ok, né? D. Ser encerrado com a assinatura do tabelião, do substituto ou do escrevente a quem o tabelião tenha atribuído poderes para tanto. Também, ok. Então, a A e a D nós temos certeza, né, absoluta aí que estão corretas, né, que portanto, não são um exceto. Estamos em dúvida aí entre a B e a C, né, porque são um pouco mais nebulosas, digamos, nesse sentido. Então, vamos lá para as respostas. A alternativa certa é a B, tá? Por que que é a B? Eu trouxe aqui o artigo 1559 do Código de Normas, tá? Trazendo todos os requisitos da escritura pública formal. Então, as escrituras para sua validade e solenidade devem conter, item 1, né? Data do ato com indicação do local, está lá na nossa alternativa A. Lugar em que foi lido e assinado com endereço completo, se não se tratar da sede do cartório, porque nós podemos fazer alguns atos fora da sede do cartório. Então, se for na sede do cartório, você não precisa ter uma indicação do outro endereço, né? Você vai estar na sede do cartório, só põe foi realizado o ato nesse tabelionato e tudo ok, tá? 3, né? Quando se tratar de pessoa natural, o nome, a qualificação completa, a capacidade das partes e demais comparecentes, com expressa referência à nacionalidade, à profissão, ao estado civil, à existência ou não da união estável, ao endereço e lugar de domicílio residencial e profissional, ao endereço eletrônico, ao número de identidade e à repartição expedidora, ao número de inscrição no CPF. Se casado, indicar o regime de bens, com menção expressa serventia, livro e folha, onde foi lavrado o pacto nupcial e respectivo registro, se houver, e ao nome do cônjuge com a qualificação completa, se convivente em união estável, indicar o regime de bens e o nome do cônjuge com sua qualificação completa. Esse item 3 aqui, é muito importante no qual sentido? No sentido de que aqui é a qualificação completa e ele traz alguns requisitos novos, tá? Que a normativa do Mato Grosso, eu acredito até ser vanguardista nesse sentido, porque ele traz ali o endereço eletrônico que foi introduzido por alguns provimentos recentes do CNJ, tá? Antigamente não tinha essa menção ao endereço eletrônico como um requisito. Então, ela já traz aqui, muito interessante, então não estranhe se falar endereço eletrônico, porque tem endereço eletrônico na qualificação das partes, tá? E chama atenção também na questão do pacto antinupcial, respectivo registro, então saber do registro onde se registra o pacto antinupcial, que é lá no livro 3 do registro de imóveis, né? Mesma coisa quando for em união estável, também a escritura declarativa ou declaratória da união estável, com o regime de bens também, então fazer essa mescla aí, essa interdisciplinaridade entre essas duas atividades, tá bom? 4. Menção à data, aos livros e às folhas do cartório em que foi lavrada a procuração e a data de expedição, né? Aí
quando existe dívida por essa forma. Então, a questão aí da procuração, se for a procuração, ela segue um instrumento. Então, se um instrumento principal, uma escritura, por exemplo, de compra e venda, deve ser feito por escritura pública, a procuração ela deve seguir a mesma forma e também você deve mencionar isso na sua escritura, tá? 5, quando se tratar de pessoa jurídica, nome, endereço, lugar, sede, número de CNPJ, endereço eletrônico também aqui, número de telefone, olha que interessante aqui, né? Tem um número de telefone, né? Então, o número de telefone também é um requisito introduzido pelos provimentos, né, do CNJ, pelas recomendações também, e a normativa estadual já introduz aqui, então não achem isso estranho, se você é de outro estado, se está além de outras normas, tá? Isso inclui aqui. Certidão atualizada da junta comercial ou órgão que tiver registrado, né, o seu ato constitutivo, aí são os requisitos formais mesmo de comprovação da regularidade daquela pessoa jurídica. Cláusula do contrato, o artigo dos estatutos sociais, a que se delega a representação para aquela pessoa, né, para a prática do ato, se exigível, e a ata da Assembleia que elegeu a diretoria e deverá promover a qualificação do representante legal. Então, vamos para o próximo slide aí para dar continuidade. O item 6, né? Também se tratando de representação por procuração, nome e qualificação completa do procurador, né? A menção à data, ao livro, as folhas do cartório, então todos os instrumentos ali da procuração que você foi feita e também do subestabelecimento. Lembrando que o subestabelecimento pode ser feito por instrumento particular, mesmo que a forma original da procuração seja pública, tá bom? Na escritura de doação, muito importante, né? Se parentes, o grau de parentesco entre doador e donatário. Então, se você está fazendo uma escritura pública de doação, você tem que constar, se forem parentes, por exemplo, estou doando para o meu filho. Eu, Luciano, doando para o meu filho, João, o imóvel tal, né? Então, quem é o donatário, né? Quem está recebendo? O meu filho, seu filho. Então, o Luciano está doando para o seu filho. Você tem que deixar isso expresso, tá bom? Então, muito importante. Se forem parentes, se não for parente, não há necessidade de mencionar qual é a afinidade, qual é a relação entre o doador e o donatário, tá? Se de interesse de menores ou incapazes, menção expressa a idade e por quem são assistidos ou representados. Isso é uma coisa aí atinente ao Código Civil, né, da representação. Assistidos maiores de 16 a 18 anos, representados menores de 16 anos, tá? Indicação clara e precisa da natureza do negócio e do objeto, né? Então, escritura de compra e venda, o imóvel, né? Tudo certinho. Declaração, quando for o caso, da forma de pagamento, em dinheiro ou em cheque, que será identificado pelo seu número e pelo nome do banco sacado ou a forma estipulada pelas partes. Então, isso também chama atenção, porque tem que ter a forma de pagamento. E aqui ele traz 2 menções apenas, dinheiro ou cheque, tá? E se for cheque, estipulado um número e pelo banco sacado. Ou outra forma estipulada pelas partes. Pagou em nota promissória, pagou em transferência bancária. Mas no item ele só faz menção a 2 possibilidades e coloca todas as outras formas na mesma caixinha, que é a outra forma estipulada pelas partes. Então, se tiver lá na sua alternativa dinheiro, cheque, transferência, nota promissória, está errado, né? Se você for pegar bem o item, está falando dinheiro ou cheque, e a outra forma estipulada. Então, vamos tentar seguir bem o que está escrito na normativa estadual, né? Não que esteja errado na prática, na essência, mas aqui vão ser peguinhas desse sentido, tá, pessoal? Então, dinheiro ou cheque, ou outra forma estipulada. Então, se ele está seguindo bem o que está atinente à normativa, ele não pode contar aqui na sua alternativa nota promissória, por exemplo, entendeu? Declaração que é dada à quitação, isso tem que vir, né, quando for o caso, ou que vem uma cláusula resolutiva, ou que a parte vai pagar em tantos meses, entendeu? Então, tem que constar também. A indicação da documentação apresentada e a transcrição dos documentos exigidos por lei. São vários documentos exigidos por lei, são várias certidões, né? Certidão da matrícula, certidão da Receita Federal, certidão trabalhista, apresentou certidão de protesto, né? Há a possibilidade também. Então, tudo isso você deve transcrever e também falar os documentos apresentados, inclusive os documentos originais das partes que eles representam, por exemplo, um RG, uma CNH, caso da pessoa jurídica, os atos constitutivos registrados na junta ou no registro civil das pessoas jurídicas, a depender do tipo de empresa, né, de pessoa jurídica, melhor dizendo, né, porque empresa aí é o conceito mesmo da junta comercial, porque é uma sociedade empresária, tá? Próximo. Declaração de que a escritura foi lida em voz alta perante as partes e demais comparecentes e que aceitaram como está redigida, salvo se elas forem alfabetizadas e dispensarem a leitura. Então,
Muito, muito legal isso também. Por quê? Porque você pode ler ou você pode dispensar a leitura. Porque antigamente, todos os tabeliões, eles liam para as partes. Lia tudo. Agora, se as partes forem alfabetizadas, você pode, por conta dessa modernidade, né? Hoje em dia a gente manda a minuta antes para as partes dar uma olhada, então a parte já vê lá no WhatsApp dela, já vê no e-mail dela, então ela já dá ok para a lavratura. Então a parte já leu. Então você pode comparecer no cartório e falar: vocês têm alguma dúvida? Não tem? Assina aqui, não precisa mais aquela formalidade de ler na frente das partes. Então a normativa traz isso, que é muito interessante também, tá? Menção ao valor dos emolumentos cobrados, né? Então tem que ter os emolumentos certinho lá na escritura, tem que ter tudo expresso, os repasses para os órgãos do Estado, o valor total que vai para o tabelião, tudo certinho, tem que ter isso, porque é uma forma de visualização da parte e ela de forma que ela confira o que realmente foi cobrado a ela, tá? E a assinatura dos comparecentes, devendo o nome ser lançado por extenso e de forma legível. Aponte-se igualmente a assinatura dos comparecentes. Então, todo mundo que vai comparecer tem que assinar de forma legível. Se for uma assinatura, um rabisco, assim, né, que não tem o nome da pessoa, você geralmente põe embaixo, já deixa expresso. Luciano Crote Peixoto, minha assinatura não é meu nome por extenso, é um elemento gráfico, digamos assim, né? Embaixo vai ter meu nome, Luciano Crote Peixoto, para saber que aquela assinatura é do Luciano Crote Peixoto. E o termo de encerramento, que é um método mnemônico aí, que para quem for fazer depois as aulas de segunda fase, vai ter esse método mnemônico, que é o ELISAFEL, ensinado pelo professor André Vilaverde, tá? São atos de encerramento, formalidade, emissão do traslado, né? Selos, quando há essa necessidade. Então, depois disso, nós vamos ver para os alunos que forem efetivamente para a segunda fase e vamos estudar adentro. Agora, nessa primeira fase, se tiver entre os requisitos, lembrar que tem um termo de encerramento, tá bom? Artigo 1557. A redação dos instrumentos públicos far-se-á sempre no idioma nacional. Então, por isso que a alternativa errada lá era que falava acerca da possibilidade da lavratura do ato por língua estrangeira, se o tabelião conhece, se as partes conhecem. Então, eu posso saber inglês, as partes podem saber inglês, mas eu não posso fazer uma escritura em inglês, tá? Eu só posso fazer uma escritura em português. O que eu posso é comparecer alguém no meu cartório que só fala inglês. Se eu conheço a língua, eu posso atendê-lo e tentar transpor os elementos da escritura para ele, e aí ele assina, tudo ok, tudo correto. Porém, se não há essa identidade, né, de língua, por exemplo, apareceu uma pessoa no meu cartório que fala japonês, eu não sei japonês, então ele tem que trazer um tradutor público juramentado para, junto com ele, fazer toda essa tradução simultânea do ato que ele está assinando, e aí sim ele assina o ato, ok? Então, escritura pública só do idioma nacional. O que nós podemos é ter a presença de um tradutor público para que ele faça essa transmissão do que está contido ali naquele ato em português, tá? Na falta de um tradutor público, há a possibilidade também, por exemplo, uma comarca pequena, uma cidadezinha tem 10 mil habitantes, não tem tradutor público de japonês, às vezes não tem nem na capital do estado, né? Então aí eu posso chegar eu conheço que o seu João Yamagashi fala japonês, porque ele também é do Japão. Então ele pode, ao meu critério, servir como tradutor desse outro japonês que apareceu no meu cartório, tá bom? Então, primeiramente, um tradutor público juramentado é a regra. E no caso que, se não houver, compareça alguém que, ao meu juízo, na minha credibilidade, da minha fé pública, eu acredito que esteja passando exatamente, fazendo esse intercâmbio aí, essa tradução simultânea, ok?